Hoje eu vou fazer empadas com massa de batata doce. A primeira coisa é descascar, cortar e colocar para cozinhar as batatas. Tem gente que fala que é melhor fazer com as batatas assadas no forno, para elas ficarem mais sequinhas. Eu sempre faço no fogo mesmo, não tem problema nenhum e sem pressão. O recheio das minhas empadas vai ser de frango. Eu vou usar peito de frango. Como eu não tinha peito de frango inteiro, eu vou usar bifes de peito de frango. Vou processá-los ainda crus no multiprocessador. Eu tô refogando cebola picada, uma cebola picada no azeite. Daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho de alho em pó e em seguida colocar o frango já processado. À medida em que o frango for refogando, eu vou temperando. Com sal, pimenta do reino, cominho, açafrão, páprica, chimichurri. Os temperos são a gosto. O frango já está refogado, já está prontinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouco de tomate pelado. Eu não uso molho de tomate pronto, eu uso tomate pelado, batido no liquidificador, misturado com um pouco de requeijão cremoso e coloco no frango. O que é tomate pelado? São tomates sem pele, conservados em seu próprio suco, tá? Então depois que eu misturo um pouco de requeijão cremoso com tomate pelado já batido, eu coloco no frango e quando o frango tá prontinho, eu acrescento um pouquinho de cheiro verde. O recheio agora já está pronto, já coloquei tomate pelado, batido no liquidificador, misturado com um pouquinho de requeijão cremoso e cheiro verde, tá prontinho. Enquanto ele esfria, a gente faz a massa. Agora vamos à confecção da massa. 400 gramas de batata doce cozida e amassada, 2 colheres sopa de fécula de batata ou amido de milho, 2 ovos, 2 quartos de aveia em flocos finos. Na receita vai sal, mas eu não coloco sal. Eu tempero o sal da massa com queijo ralado. E por último, farinha de arroz até dar o ponto de massinha de modelar bem macia. Já misturei toda a primeira parte dos ingredientes da massa. Agora só falta a farinha de arroz até dar o ponto. Eu separei uma xícara chá, assim vocês vão ter uma noção do quanto vai sobrar. E depois que a massa estiver prontinha, a gente tem que acrescentar uma colher chá de fermento em pó. A massa agora já está pronta. Só falta colocar uma colher chá de fermento. Eu usei pouquíssima farinha de arroz, por quê? Porque no lugar do sal eu fui colocando queijo ralado e o queijo ralado também ajuda a ir secando a massa. Quem for usar só o sal, com certeza vai usar bem mais farinha de arroz do que eu. Já coloquei uma colher chá de fermento aqui na massa. Eu vou misturar bem a massa, lembrando que a massa já está no ponto. E depois eu vou colocar a massa nessas forminhas, que apesar de serem antiaderentes, eu untei com um pouquinho de azeite. Existem 2 maneiras da gente colocar massa nas forminhas. Ou a gente faz bolinhas e depois espalha a massa com o dedo, dando o formato da forma. Ou a gente pega um disco, faz um disquinho de massa, coloca na forma e vai encaixando até ficar com esse formato. Essas sobras de massa não tem problema, a gente apara com uma faquinha depois, sem aparar totalmente, porque vai ajudar na hora em que a gente for colocar as tampinhas. As massas já estão arrumadas nas forminhas. Como eu expliquei anteriormente, é bom deixar sobrando um pouquinho nas bordas, ajuda na hora de fechar. E eu dividi o que sobrou da massa em 12 bolinhas, já que eu vou fazer 12 empadas. Assim eu não corro o risco de deixar nenhuma empada sem a tampa e nem uma tampa mais grossa ou mais fina que a outra. Já coloquei o recheio e azeitonas por cima. Azeitonas sempre sem caroço, pouca azeitona.
E não recomendo que misture com frango, pois dependendo da marca pode salgar o recheio. O ideal é que coloque por cima, só um pouquinho, até porque se alguém que for comer empada não gostar de azeitonas, ela consegue retirar. A massa das tampinhas está aqui e o recheio que sobrar, dependendo da quantidade, dá para fazer um omelete, dá para rechear um sanduíche. As empadas já estão prontas para irem para o forno. Eu fiz as tampinhas, coloquei, arrematei as bordas, passei gema de ovo e orégano. As empadas já estão prontas, o rendimento foram 12 empadas. Como sobrou o recheio, estou fazendo mais meia receita. Empadas prontas. A massa é bem gostosa. Imagina com um recheio bem feitinho, bem temperado. Ficam maravilhosas e saudáveis.